e ela entregou na minha mão o vidrinho de veneno. Também havia um rapaz que estava lá assistindo e ele veio até nós e falou que os médicos tinham falado para ele que ele não ia poder caminhar mais, que ele ia ficar sem caminhar o resto da vida. E nós oramos por ele. E ele não somente caminhou, ele saiu correndo. E os amigos dele falaram, nós vimos o acidente, que ele teve um acidente de moto, nós vimos como ele ficou. Os amigos ficaram e ele corria para lá, corria para cá, corria para lá, corria para cá. Pastor, foram tantos testemunhos, tantos milagres, tantas coisas que podemos ver, experimentar durante esse tempo que eu estive lá. E depois que concluímos tudo, Deus não deixou eu voltar para casa imediatamente. Eu tive que ficar um tempinho mais. Eu fui para o interior de São Paulo, para Mirassol. Fiquei um tempinho lá e depois foi que Deus deixou eu voltar para casa. Porém, Jesus orava pelos enfermos e expulsava os demônios. Por isso é que nós também temos o dever de orar pelos enfermos e expulsar os demônios, porque se somos embaixadores de Cristo, eu sou uma embaixadora do Senhor. E é interessante, pastora, que você já foi começando, já pedindo batismo, já pedindo para servir, escola, e foi um processo até rápido. Mas eu vou falar para os irmãos que estão assistindo, deixe o seu like e também compartilhe esse programa para pessoas que estão buscando talvez fama ou buscando outras coisas que só Jesus pode preencher. E você pode ser um instrumento compartilhando esse programa em outros, Facebook, grupo de WhatsApp, direct do Instagram. E quando você volta, você ficou por aqui, esse processo do ministério, de ser uma obreira, de estar pregando, de estar ministrando, de estar expulsando demônio, isso daí foi algo mais lento ou foi acelerado também? Você já está nessa posição? Bom, pastor, tudo começou muito rápido, conforme eu estou relatando no meu testemunho. Porém, eu passei os passos. Eu fui obreira, eu fui missionária, eu fui batizada na Assembleia de Deus. Meu pastor Batizada era... na água? Sim, meu pastor brasileiro, pastor Eliel Amaral Soares, foi quem me batizou. E depois, meu pastor faleceu. E quando o meu pastor faleceu, Deus me deu um sonho e me enviou para outra igreja. Eu fui como missionária e lá fui ungida como pastora. Fui pastora de jovens. Outra igreja? Nessa outra igreja. Lá nos Estados Unidos? Lá nos Estados Unidos. Eu moro nos Estados Unidos. E Deus tinha me dado um sonho e chegando lá, eu vi o pastor, eu via a esposa do pastor, a filha do pastor, a igreja. Deus já tinha me mostrado tudo e me enviou para essa igreja. E nessa igreja eu comecei a pastorear os jovens. E algo que eu aprendi também, as artes para o reino. Muitas igrejas ainda não têm departamento de dança e de teatro. Tem algumas igrejas que acham até pecado, né? Não sei se como é lá nos Estados Unidos, mas aqui ainda tem preconceito, né? Se lá é igual aqui ou lá é mais aberto. Sim, igual. Igual. E o diabo não é criador de nada. De nada. Ele somente distorciona a mensagem e usa a música para ministrar para o mal, as danças e as obras de teatro, filmes. E falando de filmes e de tantas coisas que o diabo faz, distorcionando as artes são de Deus. O diabo não criou nada, nada. Então, como Deus me usa nesse aspecto, pastor?
ele me envia às igrejas e eu vou abrir os departamentos de dança e teatro, porque muitas igrejas não têm. Eu dou um seminário explicando para eles o que representa as artes para o reino. E eles abrem esses departamentos de drama e dança e começam a usar as artes para o reino. Porque muitos não sabem, por falta de conhecimento, não, as danças não. As danças não são de Deus, as danças são de Deus. Existem diferentes tipos de dança, danças proféticas, danças de guerra, danças de adoração, danças, inclusive, de guerra espiritual. E muitas pessoas não sabem como aplicar as artes para o reino. Aí é aonde Deus me usa. E quando eu comecei a pastorear esses jovens nessa igreja, era uma igreja enorme lá nos Estados Unidos, na Califórnia, haviam muitos jovens lá. Nós estávamos no culto de jovens, porque o pastor falou, Osana, você vai me ajudar agora, porque eu vou ficar com os adultos e eu preciso da sua ajuda com os jovens, porque os jovens só ficam com o telefone na mão, não estão prestando atenção no culto, e eu preciso muito da sua ajuda. Então, nós começamos esse trabalho lá com os jovens. Então, abrimos um culto somente para os jovens, abrimos grupo de louvor somente para os jovens, e eu ensaiava com eles e fazíamos as obras de teatro e as danças. E o pastor vinha, olhava, que bênção! Nossa, o que está acontecendo com os meus jovens aqui? E logo depois nós apresentávamos lá também, né, no outro culto dos adultos. E aí eu pude trabalhar com os jovens e eles agora estão também ativos, né, com as danças, as obras de teatro. E nesse tempo teve um dos cultos que uma menina, não vou citar nomes, amém? Uma menina de 12 anos de idade, né? Ela durante o culto se manifestou um demônio com essa menininha de 12 anos de idade. Não vou expor ninguém, não vou citar nomes. E eu estava lá e ela começou a chutar as cadeiras para o alto, as cadeiras voavam de um lado para outro. E ela era bem magrinha, era uma menina de 12 anos. E não havia ninguém nesse momento para me ajudar. E eu falei, Jesus, aqui estou. Olhei diretamente nos olhos dela e falei, fora em nome de Jesus. O demônio se foi. E depois que o demônio foi embora, eu fui conversar com ela. Porque a diretora da infantil enviou essa menininha de 12 anos, porque eles, quando completavam, já tinham 12, iam completar 13, eles eram transferidos para o serviço dos jovens. Então, ela chegou lá, ela falou, sim, eu estou aqui porque eu já vou completar os 13 anos, pastora Osana, mas eu preciso da sua ajuda. Aí ela começou a conversar comigo, falando que ela não conseguia dormir. Mas você não ficou admirada quando que você falou em nome de Jesus aí saiu tão rápido, diferente daquela manifestação lá na frente? Você já tinha entendimento da sua autoridade? Já, pastor, já tinha entendimento e comecei a jejuar muito. Já estava... Orar e jejuar, e no momento que eu falei, em nome de Jesus, sai! Ele saiu no momento. E ela falou para mim que ela não conseguia dormir dentro de casa, que eles balançavam a cama onde ela dormia. Ela não conseguia dormir de luz apagada, ela dormia de luz acesa e eles faziam um barulho no quarto dela. Então, eu falei,
Tem a legalidade aí. Alguma legalidade aí, porque eles não vão ficar no seu quarto à toa. Alguma porta você abriu deu legalidade para eles estarem aí. E ela falou, sim, pastora. E eu já assisti todos os tipos de filme de terror. Aí então eu falei, aí está a legalidade? É errado o crente assistir filme de terror? Pegar esse gancho. Crente não deve assistir filme de terror de jeito nenhum. É uma legalidade, uma porta que estão abrindo para que os demônios venham atormentar, como estavam atormentando essa menina de 12 anos de idade. Filmes de violência extrema, filmes de terror, não são para crentes. Nós não devemos assistir esses tipos de conteúdo, porque isso vai afetar a sua vida espiritual. Vai te afastar de Deus e você vai abrir um portaço, uma legalidade para que eles venham atormentar a sua vida. E essa menina, ninguém me contou, essa menina eu ministrei. Ela trouxe, no próximo culto, ela chegou com uma caixa enorme, cheia de filmes de terror, pastor. Todos os filmes que o senhor possa imaginar, ela assistiu, de terror. Falou, pastora Rosana, aqui está a caixa, todos esses filmes eu assisti. Meu Jesus. Aí eu falei, você terá que fazer uma renúncia, porque eu posso orar por você, mas se você continua assistindo esses filmes de terror, os demônios vão continuar te atormentando. Então ela falou, não, eu não quero mais, eu quero ser livre. Eu quero ser livre. Deus nos dá o livre-arbítrio para escolher. Se ela falou, eu quero ser livre, nós podemos orar pela pessoa. Então eu falei, eu vou orar por você e você vai deixar de assistir os filmes e vai renunciar a isso e vai jogar isso fora. Então vamos lá. Fomos lá fora no latão de lixo e ela mesma jogou fora todos os filmes de terror. Jogou no latão de lixo e eu falei para ela, você agora vai renunciar a isso e não vai assistir mais. Ela renunciou. Então eu falei, agora eu vou orar por você, vou te abençoar. Porque você já seguiu os passos que uma pessoa deve de seguir. Amém? Porque se a pessoa chega até nós e não querer ser livre, nós não podemos, não devemos expulsar, ou seja, não devemos tocar aí. Por quê? Porque se nós expulsamos esse demônio, a pessoa não quer, se sente bem, e outros demônios virão, mais demônios, legião, vão vir muitos demônios atacar a pessoa. Então, somente eu trabalho. Quando a pessoa fala, eu quero ser livre, então eu vou ajudar essa pessoa. Amém? Ver onde está a legalidade, fazer um mapeamento, onde está o problema, e a raiz do problema, e ajudar essa pessoa. E depois de expulsar o demônio, orar pela pessoa, abençoar a pessoa, fazer um acompanhamento de 30 dias. Porque esses demônios não vão ficar tranquilos, essa pessoa, não quero mais nada, eu quero... Eles vão tentar atacar a pessoa, e muito importante também esse acompanhamento depois de ministrar essa pessoa. Pastora Rosana, só falando isso, a pastora Rosana queria ser famosa e queria alcançar o mundo todo, e vai alcançar agora no Podercast. Graças a Deus tem muita gente na Europa, muita gente, Amém. muitos brasileiros lá nos Estados Unidos, vários lugares dos Estados Unidos, Europa, Angola, Moçambique, Japão, Espanha tem uma turma boa, Portugal, e também agora está chegando Chile, Uruguai, e você pode ajudar a compartilhar. Eu só quero falar isso, que nós estamos na missão estamos até construindo também o nosso estúdio, esse estúdio aqui é alugado, é uma bênção, mas ter o nosso próprio estúdio também vai nos ajudar. Então você pode também ser um patrocinador desse canal. Você pode ajudar de duas maneiras esse canal, esse programa, compartilhando, curtindo, comentando e também semeando uma oferta que Deus tocar no seu coração. Eu vou fazer uma pergunta para a pastora.
e vou ali no banheiro que é aqui do lado, mas pode responder à vontade. Pastor, eu queria fazer uma pergunta, isso, que você veio para uma escola aqui no Brasil, aprender ali de ministério, mas foi ministrar nos Estados Unidos, que é onde você mora. Há uma diferença de demônio, de ataque, de batalha espiritual lá nos Estados Unidos, no Brasil, ou todos os países é tudo igual? Ou você sente a diferença? Existe uma maneira de ministrar lá, é uma maneira, aqui é outra. Conte a sua experiência. Fica à vontade quando estou indo no banheiro. Pode falar. Ok, pastor. A ministração é igual. O procedimento vai ser o mesmo. Nós vamos expulsar os demônios, nós vamos identificar aonde está a legalidade, aonde está a raiz do problema. Nós vamos fazer um mapeamento para ver aonde está o problema, por onde é que eles estão atacando e da onde que eles estão vindo. E, em geral, demônios são demônios. Aqui no Brasil, nos Estados Unidos, eu também estive na Europa, também estive no México. Demônios são demônios. Eles trabalham juntos, são bem organizados e nós devemos de seguir os procedimentos, ser uma pessoa que, se você vai trabalhar na área de libertação, vamos orar, vamos jejuar, vamos nos preparar, vamos nos revestir com a armadura de Deus e vamos ajudar todas aquelas pessoas que venham até a nós, todas aquelas pessoas que têm o desejo de mudar de vida, de serem livres, de serem libertos, amém? Nós vamos ajudar a essas pessoas. E demônios, eu posso dizer pelas experiências que eu tenho tido no transcurso da minha vida, e demônios são demônios e anjos, mas os anjos estão aí conosco a todo momento também, nos guardando, nos livrando do ataque do inimigo, amém? Do laço do caçador. E para mim tem sido um privilégio servir ao Senhor e poder alcançar vidas para Deus, poder ir levar essa palavra de salvação, de libertação. Eu estou ciente que muitas igrejas, pastor, algumas igrejas não querem trabalhar com libertação. Mas se Jesus orava pelos enfermos e expulsava os demônios, nós devemos também trabalhar nessa área. E você até falou que isso não sei quantos anos atrás já tinha bruxo lá, né, que ajudava. Então, acho que até aumentou mais, né? Bruxaria, feitiçaria, até nos filmes. Você vê muito mais coisas do que hoje. Sim, tocando no tema filmes, os bruxos estão lá em Hollywood. E quando eles gravam esses filmes, existe um ritual que eles fazem no momento da gravação. Então, cada pessoa, quando você assiste um filme de 1h30, 2 horas, vocês não têm ideia de como essas pessoas estão sendo ministradas para o mal. Porque ali naquele momento da gravação, estão pessoas invocando demônios. Naquele momento, se eles matam as pessoas, existem demônios lá naquele momento da gravação. Então, devemos ser sábios, escolhendo... Pastor, depois que eu me converti, eu não assistia televisão. Teve um período da minha vida que eu não assistia televisão. Foi a maneira que Deus tratou comigo. E existem muitos filmes que as pessoas assistem e não têm ideia, não é entretenimento, não é. É muita maldição. É muito demônio que trabalha ali atrás das câmeras. E novela? Também. Novela já disse não, em espanhol é novela. É não vê a novela, entendeu? Porque é uma coisa terrível. O que você vai aprender com as novelas? Adulterar, mentiras, enganos, enganar as pessoas, roubar. Quem veio para matar, roubar e destruir? O inimigo.
Então, por que eu vou perder o meu tempo assistindo novela e se não vai ministrar nada de bom para mim nem para minha família? Eu não perco tempo vendo novelas, porque não edifica, não tem a mensagem, não é boa. Então, eu não perco tempo, pastor, vendo novela. Pastor, você se converteu e você saiu deste mundo que chegou a ter acesso a muitas pessoas, atores, filme, para evangelizar. Você conseguiu, agora depois de convertida, ir ao encontro dessas pessoas, falar de Jesus para essas pessoas e conseguiu ganhar alguém ali do meio ali? Então, pastor, eu estive passando pelo meu processo, né? Porque eu era marionete do diabo, agora já não. E eu estive o meu tempo de me guardar, de esperar em Deus, de parar de assistir novelas, televisão. Eu não assistia, porque aquilo era como um imã. Se eu ligasse a televisão, eu já me via lá, via todas as pessoas que tinham trabalhado comigo. Não era bom, não me fazia bem. Então, eu tive que passar por um tempo no qual eu não podia assistir televisão, nem filmes, nem ia para o cinema, nada disso. Porque foi da maneira que Deus tratou comigo, para poder eu me afastar definitivamente desse mundo de Hollywood. Existem, porém, muitas pessoas que falam, aceitei Jesus, mas não existe a persistência. E eles voltam para Hollywood e falam, não, porque, especialmente os cantores, voltam para lá. Aí eu começo a orar por eles, Senhor, traz de volta para os teus caminhos. Porque eu entendo, é muito difícil, pastor, você deixar esse mundo aonde estão os aplausos, a fama, mas aquela coisa é muito mecânica e superficial, porque todos quando estão ali é algo rápido, né? Um momento que você está no palco, aplauso, luzes, câmeras, ação, mas todos têm esse vazio no seu coração e todos estão ali sendo marionetas do inimigo, porque o inimigo fazia, né, a mim também de marioneta, o que ele quer, faz isso, faz aquilo. E eu tive algumas oportunidades, no qual, quando eu estava também lá em Hollywood, eu conheci um rapaz, e ele era evangélico, locutor, e estava trabalhando numa rádio secular. Então eu falei para ele, o que você está fazendo aqui se você é evangélico? E ele falou, me desviei um pouco e vim para a rádio secular. Então eu falei, você não deveria estar aqui. E ele falou, e o bruxo perseguia esse rapaz. Sim. Então eu tive também a oportunidade de orar por algumas pessoas. Quando eu me converti, eu falei, eu quero orar por você e gostaria muito que o que eu estou sentindo agora, que você também viesse para Jesus. Também teve uma pessoa, um repórter que me entrevistou uma vez, que depois eu o encontrei, ele aceitou Jesus, ele estava quase aceitando Jesus, mas no tempo da pandemia, eu queria ir naquele hospital para visitá-lo, porém ele faleceu. Mas eu tenho fé que ele sim aceitou a Jesus. Mas, pastor, eu somente vou se Deus me enviar. Também aprendi isso, ser obediente. Porque às vezes muitas pessoas vão por conta própria. E quando você vai por conta própria, não é bom. Que é perigoso. Perigoso. Como, por exemplo, vou citar um exemplo. Eu estive, quando eu estava estudando, Deus também nos enviou com os indígenas. Nós entramos em uma aldeia. Porém, com toda a instrução do Senhor, quando ele nos falou, vocês vão para essa aldeia, vão pintar o rosto e vocês vão entrar e vão falar de mim para os indígenas.
Então, nós seguimos todas as instruções e Deus nos respaldou. Então, quando nós chegamos na aldeia, o diretor da escola falou. Aí, conversou com o cacique. Nós viemos aqui falar com você. Aí ele falou, mas o que vocês querem fazer na minha aldeia? E o diretor da escola falava, nós queremos pedir permissão para entrar na sua aldeia. Mas o que vocês vão fazer? O cacique disse, nós viemos cantar, nós vamos apresentar uma obra de teatro. E o cacique olhou para ele e viu o rosto dele pintado, porque o Senhor nos disse, pintem o rosto. E o cacique virou para ele e falou, tu pinta cara, eu pinto cara, vou dar permissão para vocês entrarem. E a gente, glória a Deus, e entramos na aldeia e começamos a louvar, louvar, louvar. E quando começamos a louvar, o cacique foi o primeiro que caiu no meio, e depois todas as pessoas começaram a cair, a cair, a cair. E eles foram as primeiras pessoas a chegar na igreja no domingo. Eles aceitaram Jesus e o moço que tocava o tambor falou, agora eu vou ensinar as crianças da igreja a tocarem instrumentos. E estão todos sendo usados. A menina que via os filmes de terror, hoje ela é líder de jovens. Ela está agora contando o testemunho dela para os jovens. E ela agora é líder dos jovens. E aonde quer que o Senhor me envia, Ele também me enviou para o México. Eu estive no México também, fazendo um trabalho. E onde quer que o Senhor me envie, eu vou por direção de Deus. Deus fala, vai, eu vou, porque Ele me respalda. Agora, eu ir por conta própria a outra nação, a outro lugar, a outra cidade, ou fazer algo por mim mesma, eu não vou. Porque muitas vezes dá errado. Dá errado porque se você vai por conta própria, Deus não mandou você em lugar nenhum, as coisas não dão certo. Sim? E também quando nas reuniões que eu tenho atendido e converso também com outros irmãos da fé, pastores, evangelistas e missionários, sempre se toca nesse tema, né? E sempre devemos de ir com a cobertura de Deus. Não devemos nunca ir por nós mesmos. Inclusive, a pastor Benihim uma vez contou para nós, eu tive o privilégio também de estudar com ele. Ele também está na área de orar pelos enfermos. Você ia na igreja dele? Lá? A igreja dele é pertinho da minha casa. É bem pertinho. Então você conviveu bastante? Bastante, estive no aniversário. Que bênção. Sim, é uma bênção, pastor. E ele também nos contou, ele viaja muito, né? Ele viaja para muitas nações e ele falou, sempre ir com direção de Deus, sempre ir com direção de Deus, Deus vai respaldar. Ele esteve num lugar que queriam matá-lo, chamaram ele e falaram, o que você está fazendo aqui? Mas como ele foi em obediência ao Senhor, Deus o respaldou. E eles falaram, a gente não vai te matar, nós vamos deixar você ir embora. Vai para casa então, pode ir. Aí ele voltou para casa, mas já tinha feito o trabalho dele lá.